O salão, que há pouco cintilava com a espuma do champanhe e o tilintar dos copos de cristal, agora estava mergulhado num silêncio pesado. Um silêncio que se podia quase tocar, denso como a humilhação que me cobria. A música da orquestra de cordas tinha morrido. Não lembro exatamente quando, mas parecia que tinha sido há uma eternidade. Eu estava ali, com uma mão instintivamente protegendo a minha barriga de 6 meses e a outra apertando a minha clutch como se fosse a única âncora num mar de olhares. Olhares cheios de julgamento, de escárnio e agora de um medo frio, porque ele tinha entrado. O João. E o chão à minha volta estava coberto de cacos de vidro e manchado de vinho tinto, um rasto que ia da barra do meu vestido até os meus sapatos. Aquele cheiro de vinho, a mancha escura no tecido azul escuro, tudo gritava a minha falha, a minha inadequação. Não foi de propósito. Eu tinha sussurrado, a voz quase inaudível, pedindo desculpa por respirar no espaço deles, por existir. Mas a verdade é que o propósito estava ali, na colisão, na risada que se seguiu, na forma como se viraram para ver o espetáculo. Foi então que as grandes portas do Salão Nobre do Hotel Fênix, aqui em Lisboa, se abriram. As suas passadas eram pesadas, mas tão silenciosas, tão controladas, que parecia que o chão tremia apenas pela sua presença. O silêncio que o antecedia era quase palpável, e de repente todas as cabeças viraram-se. Não era um convidado. Era o João. E qualquer um, com o mínimo de bom senso, sabia que nunca, jamais, se devia humilhar a mulher dele. Muito menos a mulher grávida. Como é que cheguei aqui? Aquele ponto de vulnerabilidade, de exposição, de vergonha queimando o meu rosto enquanto me olhavam como se eu fosse um bicho raro no meio de um jardim de rosas. Ah, se eu soubesse que este seria o desfecho da noite. Umas horas antes, ou talvez, já era ontem. Não, era hoje mesmo. Tinha de ser. A noite deveria ter sido tão simples. A ideia era só aparecer, sorrir, deixar o João tratar dos negócios dele e voltarmos para a nossa casa em Cascais, para o sossego da nossa rua. Mas, por algum motivo, o João tinha recebido um telefonema urgente 20 minutos antes. Uma história de um atraso de mercadoria no porto de Setúbal, se não me engano. Ele tinha beijado a minha testa, prometido voltar rápido, e lá fiquei eu, sozinha, num mar de estranhos que sussurravam por trás de brincos de diamante e leques de seda. Estava grávida de 6 meses, e apesar do desconforto, até tinha um certo brilho, ou pelo menos era o que o João dizia. Mas sentir-me à vontade neste tipo de eventos, isso nunca foi o meu forte. Eu sempre fui mais da terra, da minha Setúbal natal, das manhãs no mercado, do cheiro a sal e a peixe fresco. Lembro-me do meu pai, um pescador com as mãos calejadas, sempre a dizer-me: Ana, a vida é simples, não compliques. E eu nunca compliquei, até o João aparecer. E o mundo dele era tudo menos simples. O problema não era só eu sentir-me deslocada. O problema era que essas pessoas, elas sentiam a fraqueza como tubarões sentem sangue na água. E uma mulher grávida, sozinha, numa festa onde todos se moviam em círculos sociais perfeitamente coreografados, era como se eu tivesse um alvo desenhado nas costas. A Sofia Macedo foi a primeira a reparar em mim. Era uma mulher do mercado imobiliário, com um cabelo prateado impecavelmente penteado e um sorriso que podia cortar vidro. A família Macedo era dona de metade de Lisboa há 3 gerações, e ela tratava qualquer pessoa abaixo da sua estação social como um mero inconveniente. Raquel, querida, olha para aquela coitadinha perto das janelas. Sofia sussurrou para a amiga, a Raquel Silva, que era casada com um banqueiro de investimentos, alto e esguio, de óculos na ponta do nariz. O sussurro foi alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Alguém devia dizer-lhe que isto não é um chá de bebê. A Raquel, que tinha uma risada estridente, riu atrás do copo de champanhe.
Talvez esteja aqui para servir, embora eu suponha que até eles se vistam melhor do que aquilo. Eu ouvia cada palavra. As minhas bochechas ardiam de vergonha, mas mantive os olhos fixos nas luzes da cidade, para lá das enormes janelas que iam do chão ao teto. O Tejo lá ao fundo brilhava com os reflexos da ponte. Aprendi há muito tempo que reagir só piorava as coisas. Era melhor ficar quieta, ficar invisível e esperar que o João voltasse. Mas a invisibilidade não era uma opção quando se é a única mulher visivelmente grávida numa sala cheia de pessoas que pagaram 10.000 euros por prato para participar nesta gala de beneficência. Os sussurros seguiram-me como sombras, ficando mais ousados à medida que mais convidados reparavam no meu alvo. "Aquele vestido é da Zara?" Alguém riu baixinho. Que graça! Repara como ela segura a mala como se alguém a fosse roubar. Ouvi dizer que o João Rossetti casou com uma qualquer de Setúbal. Parece que é ela. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu ajeitava a clutch. A ironia não me escapava. Aquelas pessoas não faziam a menor ideia de quem o João era, de verdade. Para elas, ele era apenas mais um empresário de sucesso com interesses em importação e exportação. Viam os fatos caros e as generosas doações para a caridade, mas não notavam a forma calculada como os homens se afastavam quando ele passava. Perdiam o tom diferente nas vozes quando as pessoas pronunciavam o seu nome. João Rossetti não era apenas bem-sucedido, ele era intocável. E qualquer um que realmente compreendesse as estruturas de poder desta cidade nunca sonharia em desrespeitar a sua mulher. Mas a Sofia Macedo e o seu círculo de socialites viviam numa bolha de riqueza herdada e importância fabricada. Mediam o poder pelas cotas de clubes de golfe e pelos cargos em conselhos de caridade. Não tinham qualquer conceito do tipo de influência que o João exercia nas sombras. Momento, aqui tenho de fazer uma pausa, uma espécie de confissão. Toda essa situação, este mundo de riqueza e snobismo, era uma coisa completamente absurda para mim. Quero dizer, pensem bem, gente que tem tanto, que poderia mudar tanta coisa, a preocupar-se em ridicularizar uma mulher grávida por causa do seu vestido. Na minha terra, diríamos que não tem onde cair mortos de espírito. No fundo, é uma futilidade tão grande que quase se torna cômica, se não fosse tão dolorosa para quem a sofre. Eu, que sempre valorizei a autenticidade, a simplicidade, de repente via-me enredada numa teia de convenções e preconceitos que me eram totalmente alheios. Era como um teatro, mas um teatro onde a plateia ria de verdade da dor alheia. Será que eles nunca pensavam nas consequências? No impacto que as palavras e os gestos têm? Eu, honestamente, nem sei. Mas sei que naquele momento, naquele salão, o ar era pesado com uma espécie de escuridão que a riqueza não conseguia disfarçar. O incidente do vinho aconteceu tão depressa que mal tive tempo de reagir. Estava a esticar a mão para apanhar um pequeno aperitivo de um empregado que passava quando a Carolina Esteves, amiga da Sofia, se meteu deliberadamente no meu caminho. A colisão parecia acidental para quem observava de longe, mas sentia a força intencional por trás dela. O meu copo de vinho tinto explodiu contra o chão de mármore, numa chuva de cristal e carmesim. O tecido caro do meu vestido azul escuro, aquele que eu tinha escolhido tão cuidadosamente para parecer elegante e discreto, ficou imediatamente arruinado. Manchas escuras espalharam-se pelo meu peito e pela minha saia como sangue derramado. O silêncio imediato que se seguiu foi ensurdecedor. Até o quarteto de cordas pareceu parar a meio de uma nota. Todas as conversas cessaram. Todas as cabeças se voltaram para a mulher grávida, parada numa poça de vidro partido e vinho, com o rosto a arder de humilhação. Então o riso começou. Não de todos, mas de pessoas suficientes para me fazer sentir o coração a afundar nos sapatos. O som ecoou nas paredes de mármore e nos candelabros de cristal, saltitando pelo salão como uma sinfonia cruel. Oh, meu Deus!
A Carolina ofegou com uma falsa preocupação, a mão voando para o peito num falso horror. Sinto muito. Eu não a vi aí. O riso da Sofia foi particularmente cortante. Bem, pelo menos a mancha combina com os sapatos dela. Eu estava congelada, uma mão instintivamente protetora sobre a minha barriga, onde a minha filha, ainda por nascer, parecia responder ao meu sofrimento com pontapés urgentes. Sentia-me totalmente exposta, totalmente desamparada, rodeada de pessoas que viam a minha dor como entretenimento. Desculpe, sussurrei, a minha voz mal audível por cima dos murmúrios e risos. Não queria causar problemas. As palavras saíram automaticamente, um reflexo aprendido de anos a tentar resolver situações onde eu não pertencia. Mesmo agora, humilhada e a escorrer vinho, o meu primeiro instinto foi pedir desculpa por existir no espaço deles. O que eu não sabia era que o meu marido tinha terminado o seu telefonema há 3 minutos. Ele vinha a caminho, atravessando os corredores do hotel, passando por pinturas a óleo que valiam mais do que a maioria das casas e estátuas de mármore que pertenciam a museus. João Rossetti era um homem que impunha respeito pela presença e não pelo volume da voz. Aos 42 anos, movia-se com a confiança silenciosa de alguém que nunca precisara de levantar a voz para ser ouvido. O seu cabelo escuro tinha toques de prata nas têmporas, e os seus olhos castanhos não perdiam nada. Aqueles que trabalhavam para ele sabiam que os seus momentos mais calmos eram muitas vezes os mais perigosos. Ele vinha a pensar em mim enquanto caminhava, a perguntar-se se eu estaria a conseguir lidar com os socialites e políticos que povoavam estes eventos. Eu era demasiado boa para este mundo, demasiado genuína para salas cheias de pessoas que mediam o valor pelas contas bancárias e pelos nomes de família. Foi por isso que, quando ele abriu as portas do salão e me viu ali, a sua mulher grávida, de pé num círculo de vidro partido enquanto as pessoas riam da minha humilhação, algo frio e terrível se instalou no seu peito. O riso morreu instantaneamente. A conversa parou a meio. A música do quarteto de cordas falhou e emudeceu. João Rossetti tinha chegado. E todos naquela sala estavam prestes a aprender exatamente o que acontecia quando se cometia o erro de magoar as pessoas que ele amava. As passadas do João ecoaram no mármore como tiros numa catedral. Cada passo era medido, deliberado, o som cortando o silêncio com precisão cirúrgica. Ele não se apressou. Não precisava. A multidão abriu-se diante dele como a água diante da proa de um navio. Homens que controlavam corporações bilionárias, de repente, acharam o chão fascinante. Mulheres que tinham herdado o seu poder através de linhagens que remontavam a séculos afastaram-se sem pensar, impulsionadas por um instinto mais antigo do que os seus fundos fiduciários. A Sofia Macedo sentiu a respiração presa na garganta. Já tinha visto o João Rossetti nestes eventos antes, até tinha trocado cumprimentos sobre o tempo e a causa da caridade, mas nunca o tinha visto assim. O homem que caminhava na direção deles não era um empresário educado que escrevia cheques generosos e fazia conversa fiada sobre os mercados imobiliários. Era outra pessoa, completamente diferente. Eu levantei o olhar e senti os joelhos quase dobrarem com o alívio. Os olhos do João encontraram os meus do outro lado da sala, e por um instante a sua expressão suavizou. A fúria não desapareceu, mas mudou, conteve-se, tornou-se algo mais perigoso do que a raiva crua. Ele chegou até mim no que pareceu câmara lenta, embora não devesse ter demorado mais de 15 segundos. Todo o salão observou enquanto João Rossetti tirava o seu blazer preto com movimentos tão controlados que pareciam coreografados. Ele colocou-o nos meus ombros, cobrindo as manchas de vinho, protegendo-me dos olhares. Estás magoada? A sua voz era suave, destinada apenas a mim. Mas no silêncio absoluto do salão, cada palavra foi ouvida. Eu abanei a cabeça, não confiando na minha voz. A mão do João encontrou as minhas costas, firmando-me, e senti alguma da humilhação começar a dissolver-se. Eu não estava mais sozinha, estava protegida.
O olhar do João percorreu a multidão, catalogando rostos, memorizando detalhes. Os seus olhos demoraram-se nos cacos de vidro aos meus pés, nas manchas de vinho no meu vestido, nas expressões culpadas daqueles que tinham estado a rir momentos antes. Senhores, o João disse, a sua voz ecoando facilmente pelo salão, apesar do volume conversacional. Senhoras, ele assentiu educadamente, como se tivesse acabado de chegar para os cocktails, em vez de ter entrado no rescaldo da humilhação da sua mulher. A Sofia Macedo pigarreou, tentando recuperar alguma aparência de controlo social. João, que bom vê-lo. Receio que tenha havido um pequeno acidente. Acidente? O João repetiu a palavra como se estivesse a provar o seu sabor e a achá-lo amargo. Os seus olhos fixaram-se na Sofia com o tipo de atenção que a fez desejar desaparecer no chão de mármore. A Carolina, a mulher que causara a colisão, tentou recuar para a multidão, mas viu o seu caminho bloqueado por outros convidados que, de repente, não queriam ser associados a ela. Foi só um empurrão, disse fracamente. Estas coisas acontecem em festas. O sorriso do João era gelado. Estas coisas acontecem, repetiu. Olhou para o cristal partido espalhado à minha volta. A minha mulher estava aqui, a carregar o meu filho, e alguém decidiu fazer dela o entretenimento da noite. A forma como ele disse isso fez várias pessoas encolherem-se visivelmente. Não havia acusação no seu tom, nem raiva, apenas uma simples declaração de fato. De alguma forma, isso era infinitamente mais aterrorizante do que se ele tivesse gritado. Agora estou curioso. O João continuou, a sua mão ainda protetoramente nas minhas costas. Quem quer explicar-me como é que uma mulher grávida acaba coberta de vinho enquanto uma sala cheia de gente se ri? O silêncio esticou-se como uma respiração suspensa. Até o pessoal do hotel tinha parado de se mover, sentindo que algo significativo estava a desenrolar-se. A confiança da Sofia estava a evaporar-se rapidamente. Mas ela fez uma última tentativa de controlar a narrativa. João, certamente o senhor compreende que estes eventos de caridade podem ser bastante movimentados. Às vezes as pessoas esbarram umas nas outras. Não é culpa de ninguém, realmente. O João assentiu pensativamente, como se estivesse a considerar esta explicação. Culpa de ninguém, ele meditou. Interessante. Tirou o telemóvel do bolso do casaco. Um gesto simples, que de alguma forma deixou metade da sala tensa de antecipação. Sabem o que mais é interessante? A filmagem da segurança. Vários rostos empalideceram. Numa era onde tudo era gravado, onde as redes sociais transformavam momentos privados em espetáculos públicos, a ideia de provas em vídeo era aterradora. Este hotel tem excelente segurança. O João continuou conversadoramente. Câmaras em todos os cantos, alta definição, áudio perfeito. Imagino que a filmagem dos últimos 10 minutos seja bastante esclarecedora. O rosto da Carolina ficou branco como neve fresca. Eu disse que foi um acidente. Foi? O João perguntou com genuína curiosidade. Porque do meu ponto de vista, parece que alguém humilhou deliberadamente a minha mulher enquanto eu estava a fazer um telefonema de negócios. Parece que adultos acharam divertido fazer uma mulher grávida sentir-se envergonhada por existir no espaço deles. A sala estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir o meu próprio coração. A presença do João tinha transformado toda a atmosfera, de um entretenimento cruel para algo que se aproximava de um tribunal onde o julgamento estava prestes a ser proferido. Mas talvez eu esteja enganado, o João disse com um leve encolher de ombros. Talvez isto tenha sido apenas um infeliz acidente entre estranhos que não se querem mal. A esperança brilhou nos olhos da Sofia. Talvez isto ainda pudesse ser resolvido, explicado, esquecido. As próximas palavras do João extinguiram essa esperança por completo. Claro, se foi um acidente, então certamente todos aqui iriam querer fazer as pazes.
Certamente, as pessoas que riram da dor da minha mulher iriam querer pedir desculpa pela sua reação. Certamente, alguém iria querer garantir que este tipo de mal-entendido nunca mais acontece. O seu olhar moveu-se lentamente pelo círculo de convidados, e eu percebi que o meu marido não estava apenas zangado. Ele estava a dar-lhes uma escolha, uma oportunidade de fazer a coisa certa, de reconhecer o que tinham feito e corrigi-lo. Mas eu podia ver nos rostos deles que não compreendiam o presente que lhes estava a ser oferecido. Viam apenas um empresário a fazer uma cena numa gala de caridade. Não faziam ideia de que estavam à beira de um precipício e João Rossetti estava a oferecer-lhes uma corda. A Sofia endireitou os ombros, a sua educação e arrogância sobrepondo-se aos seus instintos. João, acho que está a exagerar. Estas coisas acontecem na sociedade educada. Talvez se a sua mulher estivesse mais acostumada a eventos como este, não ficaria tão facilmente aborrecida. A temperatura na sala pareceu descer 10 graus. Senti a mão do João apertar ligeiramente nas minhas costas. O único sinal da sua reação quando ele falou. A sua voz permaneceu perfeitamente nivelada, perfeitamente controlada. Mais acostumada a eventos como este, ele repetiu suavemente. Entendi. Olhou em redor do salão, avaliando as pinturas a óleo e os candelabros de cristal, os vestidos de grife e as joias herdadas. Sabem o que é fascinante na sociedade educada? Como rapidamente se esquece dos seus modos quando pensa que ninguém importante está a ver. O João tirou o telemóvel novamente, desta vez realmente a fazer uma chamada. O som da ligação a ser estabelecida foi audível no silêncio perfeito. Ricardo, o João disse ao telemóvel, a sua voz ecoando claramente pelo salão. Preciso que me arranjes a lista de convidados para a gala de caridade de hoje à noite. Faz uma referência cruzada com os nossos interesses comerciais. Quero saber todas as ligações, todos os contratos, todos os favores devidos. Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado. Sim, todos eles. E Ricardo, começa pela carteira imobiliária dos Macedo. O rosto da Sofia passou de pálido a lívido. Pela sala, outros convidados começaram a compreender que aquilo já não era apenas sobre um copo de vinho derramado. O João terminou a chamada e guardou o telemóvel no bolso com a mesma precisão casual que usava para tudo o mais. O gesto era simples, nada notável, mas enviou ondas de mal-estar pela multidão como uma pedra lançada em água parada. A boca da Sofia Macedo abriu e fechou sem som. O império imobiliário dos Macedo tinha tentáculos que chegavam a todos os cantos do mercado de luxo de Lisboa. Contratos de transporte, licenças de construção, aprovações de zonas, apólices de seguro, tudo conectado a uma teia de relações comerciais que podia ser cortada com alguns telefonemas estratégicos. Então, João, ela disse, a voz ligeiramente trêmula, certamente podemos discutir isto como pessoas civilizadas. Civilizadas, o João repetiu, a palavra pairando no ar como fumo. É uma escolha interessante de palavras vinda de alguém que acabou de ver uma sala cheia de gente gozar com a minha mulher grávida. Senti o bebê dar um pontapé contra as minhas costelas, como se estivesse a responder à tensão que nos rodeava. O blazer do João estava quente à minha volta, carregando o cheiro familiar da sua colônia misturado com algo mais, algo perigoso que eu só tinha vislumbrado nos nossos 5 anos de casamento. Sempre soube que o meu marido era mais do que parecia. Os telefonemas noturnos, a forma como a postura de certas pessoas mudava quando falavam com ele, o respeito que ele impunha sem nunca levantar a voz. Mas nunca o tinha visto assim. Este não era o homem gentil que me trazia chá quando eu não conseguia dormir ou me massageava os pés quando a gravidez os inchava. Este era João Rossetti no seu elemento e era aterrorizante. Por favor, a Carolina sussurrou. A sua crueldade anterior substituída por um medo nu. Eu não sabia quem ela era. Não quis fazer mal.
Não quis fazer mal, o João disse pensativamente, mas causou mal na mesma. É o que acontece com as ações. A intenção importa menos do que as consequências. Ele gesticulou na minha direção sem desviar os olhos da multidão. A minha mulher está grávida de 6 meses do nosso primeiro filho. Ela veio cá hoje à noite porque eu lhe pedi para me acompanhar e apoiar uma caridade que ajuda crianças desfavorecidas. Vestiu o seu melhor vestido, arranjou o cabelo, maquilhou-se apesar de se sentir cansada, porque queria que eu tivesse orgulho dela. A sua voz permaneceu conversacional, mas algo nela fez várias pessoas recuarem. Em vez de uma noite a apoiar uma boa causa, ela teve de experimentar o que passa por entretenimento entre a elite de Lisboa. A doutora Teresa Mota, uma cirurgiã proeminente que estava a observar da beira do círculo, pigarreou nervosamente. João, talvez estejamos todos a exagerar. Estas galas de caridade podem ser ambientes estressantes. Talvez devêssemos simplesmente seguir em frente e aproveitar o resto da noite. A atenção do João virou-se para ela com foco a laser. Doutora Mota, a senhora operou no Hospital Santa Maria, certo? Excelente reputação. Acredito que a minha fundação doou 2 milhões de euros no ano passado para a vossa nova ala cardíaca. O sangue esvaiu-se do rosto da Teresa enquanto ela percebia as implicações. Sim, estamos muito gratos pela sua generosidade. Generosidade. O João meditou. É impressionante a rapidez com que a generosidade pode transformar-se em decisões de negócios. Com que rapidez as doações se tornam investimentos que requerem uma avaliação cuidadosa. Pelo salão, outros convidados começavam a ligar os pontos. O nome Rosete não estava apenas ligado a negócios de importação e empreendimentos imobiliários. A influência do João estendia-se a hospitais, universidades, museus de arte e instituições culturais por toda a cidade. O dinheiro da sua fundação tinha dedos em dezenas das causas e organizações pelas quais aquelas pessoas se preocupavam. Eu observava o meu marido a agir e sentia uma mistura de admiração e apreensão. Eu tinha casado com um homem que podia destruir vidas com um telefonema e nunca tinha compreendido totalmente esse poder até este momento. Mas não vamos adiantar as coisas. O João continuou, o seu tom mudando ligeiramente. Sou um homem razoável. Acredito em segundas oportunidades, na possibilidade de redenção, por isso vou oferecer a todos aqui uma oportunidade de demonstrar o comportamento civilizado que a doutora Mota mencionou. A esperança que brilhou em vários rostos era quase dolorosa de assistir. A minha mulher merece um pedido de desculpas, o João disse simplesmente. Não por quem eu sou ou pelo que eu possa fazer, mas porque ela é um ser humano que foi tratado cruelmente enquanto carregava o nosso filho. Qualquer um que participou nessa crueldade, por ação, riso ou simples indiferença, tem a oportunidade de corrigir o erro. O orgulho da Sofia lutava com o seu instinto de sobrevivência. O nome Macedo abria portas nesta cidade há mais de um século. A ideia de pedir desculpas publicamente a alguém que ela considerava abaixo da sua posição social ia contra tudo o que lhe tinham ensinado sobre hierarquia e lugar. Mas o olhar nos olhos do João Rosete sugeria que o orgulho podia ser um luxo que ela já não podia dar-se ao luxo de ter. Eu peço desculpa. Ela disse rigidamente, as palavras parecendo doer-lhe fisicamente. O incidente foi infeliz e lamento qualquer sofrimento causado à sua mulher. O João inclinou ligeiramente a cabeça como um predador a estudar a presa ferida. É um começo, disse, mas noto que está a pedir desculpa a mim, não a ela. Senti todos os olhos na sala voltarem-se para mim. A tensão era sufocante, mas eu podia sentir a presença firme do João ao meu lado, ancorando-me na tempestade de humilhação e medo que nos rodeava. O maxilar da Sofia apertou-se, mas ela virou-se para mim com um esforço visível. Peço desculpa pelo incidente de hoje à noite. Foi inapropriado. Que incidente?
O João perguntou suavemente. O rosto da Sofia ficou vermelho. A pergunta forçou-a a reconhecer especificamente o que tinha acontecido, a nomear a crueldade em vez de se esconder atrás de eufemismos. Por ter rido quando lhe derramaram vinho em cima, a Sofia disse entre dentes cerrados. Pelos comentários indelicados. Por a ter feito sentir-se indesejada. Eu assenti ligeiramente, aceitando o pedido de desculpas, mesmo enquanto reconhecia o quão vazio soava. Isto não era remorso, era controlo de danos, mas talvez fosse o melhor que eu podia esperar de pessoas como aquelas. A Carolina avançou em seguida, as lágrimas a escorrer pelo rosto cuidadosamente maquilhado. Sinto muito, disse a voz embargada. Sinto muito mesmo. Eu empurrei-a deliberadamente e foi cruel e errado. Não sei o que me deu. Por favor, perdoe-me. Este pedido de desculpas parecia diferente. O medo ainda estava lá, mas por baixo havia algo que poderia ter sido vergonha genuína. Eu senti-me quase com pena da mulher, apesar de tudo. Eu perdoo-te, eu disse calmamente, falando pela primeira vez desde que o João tinha chegado. A minha voz era firme, até graciosa, e várias pessoas na multidão pareceram surpresas pela minha compostura. A mão do João encontrou a minha e apertou-a suavemente. Orgulho e amor brilharam nos seus olhos enquanto ele olhava para a sua mulher. Não pela minha vontade de perdoar, mas pela minha força face à crueldade deles. Um a um, outros na multidão avançaram com os seus próprios pedidos de desculpa. Alguns pareciam genuínos, outros calculados. Mas todos eles compreenderam que este era o preço de continuar a existir no mundo de João Rossetti. A doutora Teresa Mota pediu desculpa pela sua atitude desdenhosa. A mulher de um juiz proeminente pediu desculpa pelo seu riso cruel. Até alguns dos funcionários do hotel que tinham testemunhado o incidente sem intervir avançaram para expressar o seu pesar. A cada pedido de desculpas, a atmosfera no salão mudava. O equilíbrio de poder que parecia tão estável há uma hora tinha sido completamente derrubado. Pessoas que se sentiam seguras nas suas posições herdadas e riqueza acumulada agora compreendiam a rapidez com que essa segurança podia evaporar. Mas o João não tinha terminado. Quando o último pedido de desculpas foi oferecido e aceite, ele olhou em redor da sala com a expressão de um professor cujos alunos tinham completado apenas a primeira parte de um exame muito difícil. Pedidos de desculpas são um bom começo, disse. Mas as palavras são baratas. As ações demonstram o verdadeiro caráter. Ele tirou o telemóvel novamente e várias pessoas encolheram-se visivelmente com o gesto que se tinha associado a consequências. A Fundação Hospital Infantil deveria angariar 5 milhões de euros esta noite, o João continuou. Entre vendas de bilhetes e doações, estão atualmente em cerca de 3 milhões. Isso deixa uma lacuna que afeta crianças reais que precisam de cuidados médicos. Comecei a perceber aonde aquilo ia parar. E apesar de tudo o que aquelas pessoas me tinham feito passar, senti um lampejo de simpatia pelo que estava para vir. Vou tornar isto muito simples, o João disse. Todos os que participaram no entretenimento desta noite, seja por ação, riso ou cegueira intencional, vão ajudar a preencher essa lacuna. Considerem-no uma demonstração prática do remorso que expressaram. O rosto da Sofia ficou branco. João, o senhor não pode estar a falar a sério. Estou sempre a falar a sério sobre proteger a minha família, o João respondeu. E estou sempre a falar a sério sobre garantir que as crianças recebam os cuidados médicos de que precisam. Ele gesticulou para a mesa de doações que tinha sido montada perto da entrada do salão. A noite não acabou. Ainda há tempo para fazer contribuições adicionais. Sugiro que todos tirem alguns minutos para considerar quanto valeram as suas ações hoje à noite. A multidão começou a mover-se lentamente no início, depois com urgência crescente à medida que as pessoas percebiam que o João Rossetti não estava a fazer uma sugestão. Estava a emitir um ultimato. Observei, fascinada, a elite de Lisboa a fazer fila para passar cheques e transferir fundos,
a sua arrogância anterior substituída por um cálculo desesperado. Quanto seria suficiente para satisfazer o sentido de justiça do João? Quanto seria preciso para garantir que os seus negócios e posições sociais permanecessem intactos? Em 20 minutos, a Fundação Hospital Infantil tinha excedido o seu objetivo de angariação de fundos em quase 2 milhões de euros. A ironia não me escapou. A minha humilhação tinha gerado mais dinheiro para crianças doentes do que todo o programa da noite conseguira. Mas, à medida que o último cheque era passado e a última transferência eletrônica concluída, percebi que a lição do João não tinha terminado. O dinheiro era apenas o começo. O João recuou para o centro da sala, eu ainda ao seu lado, e dirigiu-se à multidão pela última vez. A sua voz ecoou facilmente pelo salão, alcançando todos os cantos onde as pessoas estavam em grupos nervosos. Hoje a noite foi educativa, disse. Aprenderam algo sobre consequências, sobre a rapidez com que as suposições confortáveis podem ser destruídas, sobre a diferença entre a posição herdada e o respeito conquistado. Ele fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras assentar sobre a sala como pó depois de uma explosão. Mas o mais importante, aprenderam que a minha mulher, que qualquer mulher grávida, que qualquer ser humano merece decência básica, independentemente do seu estatuto social ou das suas ligações familiares, que a crueldade tem um preço e a bondade tem valor. O olhar do João percorreu os rostos à sua frente, memorizando cada um. Quero que se lembrem desta noite, não apenas pelo que vos custou financeiramente, mas pelo que revelou sobre o vosso caráter quando pensaram que ninguém importante estava a observar. O silêncio que se seguiu foi profundo. Aquelas pessoas que tinham passado as suas vidas a navegar em complexas hierarquias sociais, de repente, compreenderam que tinham estado a jogar um jogo cujas regras não compreendiam totalmente. Ana, o João disse suavemente, virando-se para mim, estás pronta para ir para casa? Eu assenti, subitamente exausta pelo peso emocional da noite. A adrenalina que me tinha impulsionado através da confrontação estava a desvanecer-se, deixando-me esgotada e desejosa pela segurança tranquila da nossa casa em Cascais. O João guiou-me para uma saída, a sua mão protetora nas minhas costas. A multidão abriu-se diante de nós como água, todos a afastar-se para criar um caminho claro até as portas. Quando chegamos à entrada do salão, o João parou e olhou para trás uma última vez. Aproveitem o resto da noite, disse agradavelmente. E lembrem-se, a bondade não custa nada, mas a crueldade pode custar tudo. Tudo. As portas fecharam-se atrás de nós com um clique suave que de alguma forma pareceu definitivo, como o fim de um capítulo que nunca poderia ser reescrito. Entramos no átrio de mármore do hotel, deixando para trás um salão cheio de pessoas que passariam o resto das suas vidas a recordar esta noite. Lá fora, o motorista do João esperava ao lado de uma berlina preta, o motor a funcionar silenciosamente. As luzes da cidade refletiam na superfície polida do carro, e eu podia ver o nosso reflexo distorcido nas janelas à medida que nos aproximávamos. Eu parecia mais pequena de alguma forma, envolvida no blazer do João, mas havia algo diferente na minha postura agora, algo mais forte. Enquanto nos instalávamos nos assentos de couro, finalmente falei. Não precisavas de ter feito aquilo. O João virou-se para me olhar, a sua expressão suavizando pela primeira vez em toda a noite. Sim, eu precisei. Eles nunca me vão perdoar por hoje à noite, pelo que lhes custou. Bom, o João disse simplesmente. O medo gera respeito mais depressa do que o perdão alguma vez poderia. O carro arrancou do hotel e eu observei o edifício encolher na janela traseira. Em algumas horas, todos lá dentro voltariam para as suas mansões e apartamentos de luxo, mas levariam esta noite consigo para sempre. Alguns aprenderiam com isso. Outros simplesmente seriam mais cuidadosos sobre quem escolhiam como alvo. O telemóvel do João vibrou com mensagens a chegar,
Mas ele ignorou-as. A sua atenção estava inteiramente focada em mim, a procurar sinais de aflição, a certificar-se de que o trauma da noite não me tinha afetado a mim ou ao bebê. Como te sentes? Perguntou. Considerei seriamente a pergunta. Como é que eu me sentia? Exausta, certamente, e abalada pelo que tinha acontecido e pelo que tinha testemunhado. Mas por baixo de tudo isso havia algo inesperado. Uma sensação de justiça feita, de dignidade restaurada. Protegida, disse finalmente. Pela primeira vez em anos, sinto-me completamente protegida. O João estendeu a mão para a minha, atento ao pequeno corte na minha palma do vidro partido. Sempre foste protegida, Ana. Só não sabias. A cidade passava lá fora pelas nossas janelas, mas eu mal a via. Estava a pensar na mulher que eu tinha sido há uma hora, a pedir desculpa pela minha própria humilhação, a aceitar a crueldade como o preço de existir em espaços onde eu não pertencia. Essa mulher parecia agora uma estranha. Haverá consequências? Perguntei. Pelo que fizeste hoje à noite. O sorriso do João era afiado como o inverno. Há sempre consequências. A questão é, quem as paga? O telemóvel dele vibrou novamente, mais insistentemente desta vez. O João olhou para o ecrã e a sua expressão mudou ligeiramente. O Ricardo encontrou algo interessante nos negócios imobiliários da Sofia Macedo. Aparentemente, ela tem usado fundos de caridade para cobrir despesas pessoais. A autoridade tributária vai ficar muito interessada nesses registros. Às vezes, a maior proteção não é a voz mais alta ou o punho mais forte. Às vezes, é o homem silencioso que te ama o suficiente para mover montanhas quando alguém se atreve a magoar-te. Eu aprendi naquela noite que nunca tinha estado tão sozinha como pensava. E a elite de Lisboa aprendeu que a crueldade tem sempre um preço. E hoje, não sei bem. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se foi um erro, se o preço para a paz não foi demasiado alto. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito. E as feridas, mesmo quando curadas, deixam cicatrizes. Mas, sim, é a minha vida agora.